A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Eu sou o pastor Paulo, sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Lages e esse é o programa da Igreja Presbiteriana de Lages. É um prazer estar na tua casa, entrar na tua intimidade, fazer parte do teu dia a dia. A Igreja Presbiteriana de Lages fica na Rua Falso de Souza, número 353, no centro. Quase esquina com a Correia Pinto, ao lado do Seja, em frente da concessionária Honda Motos. Você é nosso convidado para estar conosco. Nossos trabalhos principais são aos domingos. Domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, temos um culto e temos a escola dominical. E no domingo à noite, às 19 horas, nós temos culto também. Você é nosso convidado para nos acompanhar pelas redes sociais. E será uma alegria ter você junto conosco. A nossa igreja é uma igreja que prega que nós precisamos de Jesus Cristo e que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, para nos transformar, para nos reconciliar com Deus. E para aqueles que creem em Jesus Cristo, nós devemos viver uma vida diferente. Por isso nós estudamos a Bíblia, porque através da Bíblia nós conhecemos a vontade de Deus, conhecemos quem é Deus, quem é Jesus Cristo, e queremos viver os preceitos que estão na Bíblia. Quero convidar para você continuar conosco e estar conosco nessa meia hora que passaremos juntos. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós temos estudado na Igreja Presbiteriana de Lages as parábolas de Jesus. Jesus contou mais de 20 parábolas, e todas elas remetem a um ensinamento especial, ao momento onde a gente pode meditar e rever a nossa vida, rever os nossos conceitos, onde nós podemos aprofundar o que é o Evangelho, o que é a fé, e nós podemos perceber como nós precisamos de Jesus Cristo e como nós precisamos ser transformados por Ele. Hoje nós vamos estudar a parábola do grão de mostarda. Eu quero convidar você para orar junto comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos ler, nós vamos meditar na Tua Palavra. Eu quero Te implorar e Te suplicar, Pai Santo, que o Senhor abençoe os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, que o Senhor esteja cuidando deles, os abençoando, os guardando, e que o Senhor fale através de mim para a Tua honra e Tua glória. Que eles sejam alimentados por Ti, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz assim a parábola do grão de mostarda. Eu vou ler o relato que Mateus coloca em Mateus capítulo 13, dos versículos 31 e 32. Outra parábola ele lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Falar sobre parábolas era uma estratégia de Jesus. Usar as parábolas era trazer a mensagem do Evangelho para a linguagem do povo. Um povo que vivia da agricultura, um povo que vivia da pecuária, um povo que vivia da criação de ovinos, já que os
israelitas são famosos na criação de ovinos. Um povo que vivia talvez de comércio. E essa parábola fala sobre agricultura e pega um exemplo da agricultura. Nós vemos Jesus Cristo contando várias parábolas nesse capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E nesse momento ele prefere usar um exemplo agrícola. Um exemplo que, para o judeu que o ouvia, fazia todo sentido. Não sei se você tem uma horta aí na sua casa, mas uma das coisas que lá em São Paulo, onde que eu vivi tanto tempo, as pessoas plantavam muito, era a famosa couve manteiga. É uma árvore. E quando ela começa a dar, ela dá por muito tempo. Depois que ela crescer um pouquinho, ela começa a soltar suas folhas e dá por muito tempo. É uma árvore de fácil crescimento, é uma árvore que não precisa de cuidados especiais, mas a duração dela é de poucos meses. Jesus Cristo pega uma outra hortaliça, pega uma mostarda. Quando eu era pequeno e eu via isso, eu pensava na mostarda que a gente usa no lanche, como condimento. Pensava no creme, na pasta de mostarda. Logo depois eu aprendi que a mostarda não é isso. Mostarda é uma planta, depois eu vi que era uma hortaliça. Uma hortaliça que pode crescer por bastante tempo e nós encontramos a folha da mostarda aqui na nossa cidade, na nossa região, para comprar e fazer de salada. Ela até é meio amarga, mas é bem saborosa. E Jesus Cristo pega esse exemplo para dizer sobre o reino dos céus. É sempre bom a gente relembrar o que significa o reino dos céus. Porque os israelitas pensavam num reino político e numa libertação política. Aliás, a gente tem sempre esse hábito e essa mania de querer o aqui e o agora. Nós pensamos sempre nisso. Pensamos no nosso momento, pensamos na nossa angústia, pensamos no nosso problema, pensamos na nossa opressão. Talvez você saiba, eu sou professor de língua portuguesa também, e esses dias eu estava ensinando literatura para alguns alunos, e ao ensinar a literatura eu mostrei para eles como que alguns escritores brasileiros falam sobre a opressão social e a opressão econômica que eles viam e retrataram nos seus livros. Especialmente os escritores dos anos 30 e 40 do Brasil, especialmente lá no Nordeste. A gente vê isso no Jorge Amado, a gente vê isso no Graciliano Ramos e nós vemos isso no João Cabral de Melo Neto. Eles falando da opressão. E o povo israelita desse tempo aqui também estava vivendo sobre uma opressão. A gente não pode se esquecer que Jesus Cristo veio ao mundo, se tornou um de nós, deixou o seu trono de glória para se tornar um servo e um homem como eu e você, na época do Império Romano. E o Império Romano era um império que não dava liberdade para as pessoas, era um império que exigia dinheiro, era um império que exigia que a sua lei fosse cumprida, era um império até que exigia que se adorasse ao imperador. A única exceção a isso eram os judeus. E o povo israelita, o povo judeu, falava assim: nós queremos ser livres. E várias revoltas foram lançadas nesses anos em que o Império Romano dominou o povo judeu. Até culminar na última, que foi nos anos 70 depois de Jesus Cristo, quase 40 anos depois da sua morte, onde que por causa da última revolta, Roma falou assim: destruam com tudo em Jerusalém, não fique pedra sobre pedra. O verbo que o imperador usou para dar essa ordem é um verbo que a gente sabe muito bem.
nós usamos hoje na informática direto, que é deletar, apagar, não deixar vestígios. Esse povo queria ser livre do Império Romano. Esse povo queria ser liberto. Esse povo queria viver de um jeito diferente. Mas Jesus Cristo fala assim: eu não vim para essas coisas. Eu não vim para fazer isso. Eu vim para que vocês sejam salvos. É só você lembrar do proto-evangelho, do evangelho o resumido que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo depois disse que o reino dele não era o reino deste mundo, mas era o reino espiritual. Jesus Cristo veio não para libertar os judeus do Império Romano, da opressão política, socioeconômica, mas ele veio libertar a gente da escravidão do pecado. Ele veio nos reconciliar com Deus. Ele veio nos dar vida neste mundo e no céu. Ele veio garantir a nossa entrada no céu. Ele veio fazer com que eu e você, que somos pecadores, agora possamos estar diante de Deus, um Deus santo, um Deus justo, um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Um Deus que exige que nós vivamos para Ele, mas nós temos a mania de viver para nós mesmos. E por isso nós somos pecadores. Mas Jesus Cristo vem nos reconciliar e nos transformar. Jesus Cristo vem se unir a nós. Em João, capítulo 14, capítulo 15, Jesus Cristo, e capítulo 16, Jesus Cristo falou que enviaria um outro Consolador, e esse Consolador habitaria em nós. Se eu e você cremos que Jesus Cristo é o nosso único e verdadeiro Salvador, se eu e você cremos de fato e de verdade que o que dá sentido à nossa vida é Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E nós somos um com Cristo. Eu e você somos um com Cristo. É a promessa de Deus. Jesus Cristo, um pouquinho antes de morrer por nós, falou assim: onde estiver o Espírito Santo, eu também estarei. Essa é uma grande diferença. Nós evangélicos, e especialmente os reformados, especialmente os presbiterianos, cremos que desde o momento que nós confessamos e dizemos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, nós já somos a habitação do Espírito Santo. Nós já somos um com Deus, já somos um com Jesus Cristo, já somos filhos de Deus. E é sobre isso que Jesus Cristo vai falar aqui. Ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no campo. Ele vai dizer que o reino dos céus, a nossa salvação, começa pequena, não começa grande. Aliás, se você pensar bem, todo começo é pequeno. Tudo começa pequeno. Esses dias eu acompanhei minha esposa no ultrassom, ela está grávida, e no primeiro ultrassom que eu fui lá e acompanhei para ver o desenvolvimento do meu filho, o médico radiologista que estava fazendo o ultrassom virou para nós e falou assim: ele é do tamanho de um grão de arroz. Tu já imaginou pegar um grão de arroz, colocar aqui em cima da mesa e pensar, um feto com 3 semanas, ele tem o tamanho de um grão de arroz. Todo começo começa pequeno. Hoje já está com quase 7 meses, já não é mais pequeno, está com quase 7 meses de gestação e ele já está com quase 1 quilo. Aquele grãozinho de arroz que começou tão pequeno, agora já está grande. E a hora que nascer e vier ao mundo vai ficar maior ainda. É sobre isso que Jesus Cristo está dizendo.
que a nossa fé, que o crer em Jesus Cristo, que o confiar em Jesus Cristo, que a nossa salvação começa como um grãozinho de areia, como um grãozinho de mostarda, como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as hortaliças. Quando nós começamos a crer em Jesus Cristo, e quando nós cremos em Jesus Cristo, a nossa fé não começa grandona, poderosa, sabendo de todas as coisas, confiando de todo o nosso coração. Começa pequena e vai se desenvolvendo aos poucos. Com certeza você já fez aquela experiência na escola com o seu professor de ciências, ou quem sabe até com a sua professora de primeiro ao quinto ano. Pegou um feijãozinho, colocou sobre um algodão molhado e aquele feijãozinho foi brotando, a tal ponto de aquele broto crescer. E se você plantou aquele feijãozinho, ele deu vagem. E multiplicou-se. Jesus Cristo fala que a nossa salvação é assim, ela começa pequena, mas passa para uma outra etapa, ela cresce, o qual é na verdade a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças. A mostarda é quase uma parente da couve e cresce como árvore. A nossa fé também é assim. Ela começa pequena, mas ela vai se desenvolvendo. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, fala assim: desenvolvei a vossa salvação. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, fala que nós devemos conhecer a Cristo e prosseguir conhecendo a Cristo. Nessa mesma carta, o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos crescer à semelhança de Jesus Cristo. Então, a nossa salvação nunca é para ficar pequenininha, nunca é para morrer como semente, mas a nossa salvação precisa crescer, frutificar, ficar grande, pois essa é a vontade de Deus, para mim e para você. E o que ele fala aqui não é de libertação política, não é de libertação socioeconômica, não é enriquecer, não é libertação das nossas doenças, mas ele fala aqui de alguma coisa muito maior. Porque libertação política, libertação econômica, nós temos exemplos na história de homens que fizeram isso. Nós temos um exemplo, por exemplo, do povo inglês, um grande libertador e um grande líder deles foi o Winston Churchill. Nós temos aqui no Brasil outros líderes que fizeram isso. Para os Estados Unidos foi George Washington. Para cada país representa um desses. Mas esses homens não puderam fazer nada espiritualmente. Isso somente Jesus Cristo pôde fazer. E somente Jesus Cristo pode fazer isso na sua vida. E nós precisamos entender que a nossa fé precisa crescer. Nós precisamos continuar. Há um homem na Bíblia, um dos evangelistas, João Marcos, mais conhecido como Marcos, que ele, depois da sua conversão, ele foi ser um discípulo de Paulo e de Barnabé, na segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé viajaram por muitos lugares, mas Paulo e Silas teve medo e quis voltar para a sua cidade. Quis voltar para Jerusalém. Voltou. Na terceira viagem missionária, logo depois, Barnabé chegou para Paulo e falou assim: dê uma chance para esse homem, Paulo. Vamos levá-lo junto conosco. E Paulo falou: de jeito nenhum. Então você vai para lá com ele e eu vou para cá. E Paulo foi para outro lado com Lucas, com Timóteo, e foram evangelizar toda a Grécia, toda a Ásia. Depois de muito tempo, Paulo estava preso em Roma, iria ser julgado, provavelmente foi dessa vez que ele foi morto, já que ele foi preso várias vezes. E Paulo escreve para Timóteo uma carta tão linda e tão sentimental e fala assim: Timóteo, vem até comigo e traz comigo João Marcos, porque ele me é útil.
Marcos ainda não tinha crescido na fé, mas naquele momento, anos depois, ele tinha crescido na fé, ele tinha sido uma bênção. Mas aqui também, a parábola de Jesus tem uma terceira lição, que a nossa fé, a nossa salvação, começa pequena, ela cresce e nos transforma, mas ela também abençoa outras pessoas. Ela fala assim para nós aqui: e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. A nossa salvação não é somente para mim e para você, mas também ela é para abençoar os outros. Ela também serve para demonstrar o amor de Deus para com as pessoas. Aliás, nós vemos isso desde lá do início. A primeira pessoa que Deus chamou para ter um relacionamento especial com ele foi Abraão. E nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 ao 6, Deus chamando Abraão. Deus fala para Abraão: eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Mas logo depois, Deus ordena para Abraão: sê tu uma bênção. Essa palavra ser, muitas vezes a gente confunde com uma conjunção, mas nesse momento não tem esse sentido. É o imperativo do verbo ser na segunda pessoa do indicativo. Seja tu uma bênção. Deus está falando que para onde quer que Abraão fosse, ele abençoaria outras pessoas. Nós também devemos ser isso. Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, relembrando Deuteronômio, quando Deus chama o povo de Israel, ele fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos salvos não para que a gente enriqueça, não. Não para que a gente seja melhor do que os outros, não. Mas para abençoar os outros. O que eu posso tirar desse texto que Jesus Cristo ensinou lá no passado e ensina para nós hoje? Jesus Cristo ensinou lá no passado para os discípulos que a fé não começaria a crescer logo de cara, mas era um processo. Mas a fé deles cresceria. E eles seriam salvos. É a mesma lição que ele fala para nós hoje. Nós também precisamos crescer na fé e precisamos conhecer mais a Deus e confiar mais em Jesus Cristo, conhecer mais a Jesus Cristo. Não dá para ficar com uma sementinha pequena. O grão de mostarda começa pequeno, mas ele cresce e vira uma árvore. Nós também precisamos fazer isso. A segunda lição que ele falou aqui é que o objetivo da fé é crescer. 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 O objetivo da fé é demonstrar o poder de Deus na minha vida para que outras pessoas venham a crer. Nosso objetivo, nossa vida não deve simplesmente uma vida egoísta, uma fé egoísta, mas ela precisa ser uma fé altruísta. Terceiro ponto que Jesus Cristo quis ensinar para eles é que essa fé, essa salvação que Deus nos dá, essa transformação que Deus nos dá, abençoa outras pessoas. E nós precisamos abençoar outras pessoas. Precisamos dar alívio às outras pessoas. Precisamos ser o lugar onde que as pessoas se sintam hospedadas e se sintam bem. Nós precisamos ser isso. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que a tua boa mão esteja conosco, Pai Santo. Que o Senhor aplique essa mensagem no coração das pessoas que estão nos acompanhando e que o Senhor fale ao coração delas, Pai. Queremos também, Senhor Deus, te implorar que o Senhor cuide delas. Aquelas que estão doentes, que o Senhor tenha misericórdia e as cure para a tua honra e tua glória, Pai, se assim é a tua vontade. Queremos te implorar que o Senhor também cuide, Pai Santo, daqueles que estão desempregados dando emprego. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor cuide daquelas famílias que estão separadas, divididas por brigas e contendas, que a tua boa mão esteja com eles, Pai.
Queremos te implorar também que o Senhor cuide do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Que o Senhor coloque temor do Senhor aos governantes. Que o Senhor eleja quem o Senhor quiser, Pai. E que que o Brasil entenda que nós precisamos de Ti acima de qualquer coisa, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é nosso convidado para estar conosco. Rua Falso de Souza, 353, programações principais aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Acompanhe a programação da Nova Era TV. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração.